Salam
Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, amados do povo da paz. A Unipaz Santa Catarina está com mais uma live. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Está iniciando mais uma live da Unipaz Santa Catarina, da Quarta da Paz. A Unipaz foi criada em Brasília, na década de 80, lá por 1986, pelo nosso estimado Pierre Weil. E foi se multiplicando em várias unidades da nossa federação. E aqui em Santa Catarina, após um congresso holístico,
internacional que aconteceu aqui em Florianópolis, lá em 2002. Então, foi fundada a nossa unidade aqui em Florianópolis. E o objetivo é educar para a paz, né? E desenvolver a plenitude do ser humano e projetos relacionados à cultura de paz. A nossa universidade oferece cursos presenciais da formação holística de base, da arte de viver em paz, curso de pós-graduação, tanto em transdisciplinaridade, educação, saúde e cultura de paz, quanto em psicologia transpessoal. Atualmente, estamos com curso de pós-graduação em transdisciplinaridade aqui em Florianópolis. Também oferecemos, todo mês, seminários abertos a todo o povo, a todo mundo que queira participar dos nossos seminários, pode entrar em contato com a nossa secretaria. Todas as informações vocês sempre vão encontrar nas nossas redes sociais, que está colocada aqui embaixo da tela, né? O site, o Instagram, Facebook. Acompanhe a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Hoje a nossa live é com a querida e amada Alessandra Isabel Bombassaro. O nome dela é meio comprido. Ela é assistente social, mestre em filosofia e membro do Conselho Gestor da Unipaz. Também é uma aprendiz da Unipaz. Ela faz parte da turma de pós-graduação da transdisciplinaridade em educação, saúde e cultura de paz. Ela é especialista em gestão participativa de políticas públicas e saúde. É facilitadora de constelação sistêmica multidimensional e ela estará oferecendo 2 constelações para fazer online agora nesse tempo de pandemia. Ela é reikiana, educadora, palestrante e facilitadora de grupos e de workshops nos temas de desenvolvimento humano e filosofia. Ela já faz um tempo que ela está no movimento da cultura de paz, né? E agora dentro da Universidade Internacional Holística da Paz conosco. E hoje ela traz reflexões filosóficas a partir do conceito da cultura de paz. O que é cultura de paz? Ela vai expandir um pouquinho sobre esse pensamento na filosofia, que é um dos pilares da Unipaz, a filosofia. E ela também vai falar sobre a contribuição dessa cultura de paz para o equilíbrio das relações, da liberdade, do respeito e da diversidade social e cultural. As lições do contexto nessa pandemia que nos impõe, como criar um mundo em que essa cultura de paz seja de fato vivenciada. Ela vai falar um pouquinho sobre as leis do amor e a cultura de paz, vai fazer uma ligação, interagindo nesse processo e criando um mundo inspirado nessa cultura de amor e de cultura de paz. Então, agora com vocês, a nossa linda e amada, amorosa Ale, como a gente chama. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Estou super feliz de estar aqui, né, representando a Unipaz. E nesse primeiro momento, Kátia vai me dizendo se está todo mundo ouvindo bem, se a transmissão está boa, né? É uma grande honra, um grande prazer estar nesse espaço, podendo trazer mais uma vez contribuições que fazem parte da minha trajetória, da minha caminhada. E nessa caminhada a gente está sempre a aprender. E a minha busca pela Unipaz foi justamente para complementar, né, essa caminhada de aprendizado e autoconhecimento, né? Então, como a Kátia também muito nos colocou, um grande prazer, Kátia, estar dividindo esse momento contigo. Ela é minha focalizadora, ela é uma inspiradora para mim, como outros membros também da Unipaz. E para mim é uma grata experiência também estar aqui, trazendo a oportunidade de falar
de um propósito de vida que eu fui encontrando dentro da área do conhecimento, que passa pela filosofia e também pelas constelações, e vai se complementar para essa cultura da paz. E eu, dando início a toda essa fala, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo, que deram essa parada para poder interagir com esse processo que é a cultura de paz, para a gente poder falar um pouco do significado disso, né, dentro de um momento onde nós vivemos isolamento, a própria pandemia, o medo, a desesperança em busca de uma esperança, né, e momentos que a gente realmente está necessitando olhar para si, olhar para dentro e ressignificar muito as nossas relações também. Então, envolve muitas relações, relações sociais, relações íntimas com nossos familiares, relações de um contexto da natureza também. Então, a Unipaz, ela traz dentro dos seus pilares, né, 4 elementos que eu não vou abordar agora, que seria a filosofia, a arte, a ciência, a tradição, né? Mas vou entrar no campo da filosofia para abordar também dentro da filosofia como é que esse sistema ou essa ecologia se apresenta, como muito bem Pierre, né, nos trouxe com toda a sua generosidade. Hoje à tarde eu estava assistindo um pouco de Pierre até para vir essa inspiração, e eu disse, nossa, meu Deus, né, que mágico tudo isso, né? Que atual tudo isso. Então, hoje a ideia é trazer os ensinamentos de Pierre e, juntamente com a ideia, como eu, um aprendiz da turma 18, a gente vai preparando nossa obra-prima. E a minha obra-prima, quando eu tive uma das disciplinas, que era a montagem desse esquema do nosso estudo dentro da Unipaz, se tem caracterizado muito por essa relação de uma transdisciplinaridade entre as constelações sistêmicas e a cultura da paz. Então, é isso que eu quero hoje abordar um pouco com vocês, né? O que a Alessandra vai trazer nesse emaranhado de coisas, mas que a gente quer dar esse equilíbrio, esse pertencimento, essa ordem para todos esses processos também. Então, para a gente iniciar essa fala, como eu assisti hoje à tarde muito bem Pierre fez, ele fala que para se iniciar o processo de se falar de uma cultura de paz, primeiramente é a gente poder saber que cultura de paz não é a ausência de guerra. A cultura da paz não fala também ela na verdade ela não é a ausência do conflito. O conflito ele vai existir. A cultura da paz, ela não é a ausência da violência, porque está tudo dado. Nesses dilemas, né, contemporâneos e filosóficos da vida, eles estão todos eles dados. Então, a cultura da paz é realmente um trabalho de uma inteireza do ser, aonde ele vai buscar essa nova concepção de vida, de poder se perceber como um ser único, como um ser social, mas como um ser natural também. Então, eu gostaria de, primeiramente, a gente poder fazer esse link que o Pierre fala muito bem. É necessário estar de bem consigo. É necessário estar de bem com a tua mente, com o teu coração e o teu espírito. Para depois a gente poder falar de como é que essa relação com o outro, que é a sociedade, como é que essa relação com a própria natureza, mas há um caminho, primeiro, que é conosco. E isso depois vocês vão ver que relação interessante tem com as constelações ou as leis sistêmicas dentro dos fundamentos da constelação também, que eu vou abordar com vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar todos vocês. O Pierre diz assim, e a gente tem procurado praticar nesse período meditação, períodos de respiração, um momento conosco, e ele diz assim: 5 minutos por dia. Para, escuta, respira. E eu gostaria de convidar todos vocês, não é necessário 5 minutos, mas que a gente pudesse agora ficar de uma forma confortável onde vocês estão, seja na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem. Que vocês possam relaxar o corpo e procurar essa inteireza do nosso ser, fechando um pouco os olhos, respirando profundamente, para a gente iniciar essa noite nessa energia de paz.
essa paz que inicia dentro de nós. Respira profundamente. E o Pierre até diz assim: puxa esse ar de uma forma brusca às vezes. Faz careta. E solta, né? E solta porque muitas vezes o só respirar tranquilamente, o dia não permitiu isso. Então, nesse momento, se for necessário fazer uma careta para respirar e a gente começar essa noite, esse bate-papo e essas reflexões, puxa forte o ar. E solta o ar. Isso aí, Kátia. Faz careta se precisar. E ele diz, faz careta, mas solta o ar, te conecta com esse teu interior. Porque a primeiro momento da paz tem que ser conosco mesmo. Sente teu coração. Respira profundamente. Libera tua mente de todo o apego, dos pensamentos que às vezes te sabotam, te atrapalham, te impedem de realmente sentir o teu coração. Então, a paz, ela começa nesse movimento contigo, que é solta. Solta tudo que te machuca, solta tudo que te desagrada, solta tudo que te pesa. Porque a paz, ela é leve, a paz tem harmonia, mas essa paz, ela tem que iniciar dentro de cada um de nós. E daí ele vai falar que essa parte da nossa mente é justamente a gente ressignificar esse momento e trazer para o nosso coração as emoções. E as emoções, elas falam de alegria, elas falam de felicidade, elas falam de contemplação. Mas como é que eu vou fazer isso no dia a dia? É parando. Parando para poder se perceber, para respirar e para poder emanar esse estado que o ser humano veio à vida para trazer isso, e não nada diferente disso. Até porque um dos aspectos dessa paz fala do nosso corpo. E quando a gente tensiona, a gente não sente as emoções de uma forma positiva, ou até mesmo toda essa transformação que está acontecendo de forma planetária, e a gente não vê uma luz no final desse túnel, o nosso corpo vai enrijecer, o nosso corpo vai adoecer, o nosso corpo vai pedir outras formas de, de vivência e muitas vezes acaba adoecendo. Então, a gente está falando de uma parte física de corpo, a gente está falando de uma parte emocional, de coração, mas a gente também vai falar de uma parte espiritual. E nessa parte espiritual, que eu ainda estou falando dessa cultura de paz consigo mesmo, existe o conflito, existem os pensamentos pejorativos, existem as energias também que são concomitantes para situações mais pesadas, situações mais negativas. E esse estado de paz que eu busco nesse respirar, nesse estado emocional comigo, sentindo meu coração e buscando energias positivas e sentimentos positivos, eles vão ser necessários para se trabalhar nesse desapego dos pensamentos, das sensações, das emoções que nos levam a um estado que nos tira a paz. Então, a cultura de paz, ela não é a ausência disso tudo. Esse tudo faz parte do ser humano. Mas é um exercício efetivo para nos compreendermos como seres humanos, para nos compreendermos dessa busca do autoconhecimento, que era necessária de uma parada, é necessário respirar, né? Então, tantas crises, tantas depressões, pânico, justamente porque as pessoas não têm o hábito de poder se perceber. Então, vai falar no segundo conceito dessa ecologia da paz, né? Que vai dizer a tua relação com o outro. A relação com o outro, eu só consigo tê-la no momento que eu consigo o primeiro passo, que é a relação comigo, né? Então, essa relação com o outro, ela vai depender da minha tolerância, da minha compaixão, do meu equilíbrio, do meu estado de compreensão, do meu estado de gratidão
Então, a relação com o outro, ela é um segundo momento. E é um momento quando eu já consigo encontrar em mim um aspecto de amor próprio, do auto-amor, da paz comigo, sabendo e compreendendo que essa cultura como uma concepção de vida e como uma filosofia de vida, ela tem que ser praticada no dia a dia. Então, não adianta eu me queixar do outro se eu não consigo ver em mim mesmo os fatores que me deixam com a ausência da paz, né? E daí ele vai trazer também, o Pierre ele traz um exemplo da relação com a natureza, e ele vai falar que tem uma concepção do homem ocidental e do homem indiano, né, que seria o homem oriental, e que tem uma relação muito interessante e muito prática quando a gente vai falar sobre isso, da relação da natureza desse homem ocidental, nós, né, e desse homem indiano, do oriental, que tem um respeito e um olhar diferente para a natureza. E ele diz assim, que os mesmos homens, ao contemplar uma flor, o homem oriental, ou indiano, ele traz um exemplo, ele vai se conectar com a beleza dessa flor, ele vai se conectar com o cheiro da flor, com a vida da flor, com a importância dela dentro do ecossistema. E nós, ocidentais, ou o homem ocidental, muitas vezes, quando olha para a planta, para a natureza e para a flor, ele arranca para colocar num vaso. Então, essa relação da natureza que está se falando, dessa cultura que fala de um amor comigo mesmo, de uma paz comigo mesmo, de uma paz com o outro, vai falar, sim, de uma paz com a natureza. De como é que nós estamos contemplando a natureza, ou o que a natureza fez conosco nesse momento de pandemia. A grande mãe Gaia, a grande mãe natureza, ela pegou seus filhos e disse assim, escuta aqui, criança, se você ainda não cresceu e não aprendeu a cuidar e a contemplar os seres que fazem parte da tua vida, senta numa cadeirinha e fica dentro de casa, para poder perceber que não é brincadeira, que o respeito com a grande mãe terra e com a natureza ele é muito sério, que o ecossistema está pedindo isso. A paz de um ecossistema, a paz com os rios, com as lagoas, com as árvores, com o céu, com todas as formas que a natureza, que os animais se apresentam. Porque a gente se dá conta que com todo esse processo vividos hoje com a pandemia, a natureza continua igual. O sol continua lindo, está chovendo agora aqui em Florianópolis. E que bom, porque faz muitos dias e as plantas precisam dessa chuva. O sol continua nascendo, a lua, semana passada, cheia, maravilhosa. Os pássaros cantam nas árvores, as árvores crescem. E nós estamos parados. Nós fomos convocados a parar, a contemplar. E Aristóteles diria ainda que, dentre as 3 formas de felicidade dos seres humanos, a felicidade maior realmente não é quando as pessoas têm o reconhecimento uma das outras, é também. Não é quando as pessoas têm os bens materiais, mas é quando as pessoas conseguem contemplar a vida. Então, é um tempo de contemplação com a vida. E essa é a paz encontrada com a natureza, que a natureza está nos pedindo, né, para nós estarmos conectados. Então, eu quis fazer esse aparato da cultura de paz e para falar da ecologia da paz, porque é muito necessário que nós nos encontremos nesses novos dilemas que estão se apresentando na contemporaneidade. Como é que nós estamos nos encaixando nesse processo comigo, com o outro e com a natureza? Então, é uma reflexão que cada um de nós podemos nos fazer, né? Como é que eu tenho vivido isso? E trazendo essas informações e esse aprendizado, no decorrer também das aulas, a gente está indo para o 2º ano de formação, e é uma maravilha quem faz a Unipaz, e eu sou do Rio Grande do Sul, e lá do Rio Grande do Sul eu já namorava a Unipaz, e meu sonho era chegar em Florianópolis e fazer... eu gostava muito de Florianópolis, meu sonho era chegar aqui, conhecer Dulce Magalhães e fazer Unipaz. O primeiro dia que eu cheguei, rapidamente vou contar para vocês, o primeiro dia que eu cheguei em Florianópolis, era uma homenagem no 49º dia da morte de Dulce Magalhães, que foi uma pessoa que nos representou muito bem dentro do
do país, a Unipaz, e no mundo, né? E eu tive a oportunidade, naquele momento, de fazer parte de uma cerimônia, uma das cerimônias mais lindas que eu vivi, na beira da praia de Jurerê Internacional, Jurerê, e eu fui conhecendo pessoas da Unipaz pelo semblante, e foi assim que eu fui chegando. Kátia, eu vi Kátia lá, vi Lorena Carvalho, vi Cida Garcia, Elaine, talvez todas as outras que estivessem lá, mas eu fiquei muito quietinha, observando a energia, os movimentos holísticos. Foi a primeira vez que eu fiz uma dança circular, foi uma paz extraordinária que eu senti dentro do meu coração, e parece que os sonhos começam a ser alcançados. E eu estou falando disso, de uma sincronicidade que vai acontecendo quando a gente se conecta com o estado de paz interior, quando a gente se conecta com o que está circulando dentro da cultura, da sociedade, e a gente começa a observar o que tem que nos chama para essa caminhada, mas principalmente também quando eu me conecto com essa natureza que vai me dando sinais. E eu vou respeitando esse caminho, e os sinais vão se apresentando pela própria natureza. A gente acaba falando quase um pouco de física quântica também, a gente vai falar que somos uma matéria, existe informações, mas existe energia também que vão nos fazendo encontrar esses caminhos. Por que eu estou fazendo toda essa trajetória, né? Para falar um pouquinho da Unipaz. Como é que a Unipaz casou com o processo que eu quero abordar com vocês, que é a filosofia sistêmica da paz. E que, Kátia, eu acredito que assim, a minha obra-prima está aqui. É isso que está dentro de mim já, assim, né? Reverberando já há um bom tempo. Porque nessa minha trajetória, dentro da minha mudança, da minha vida, assim, uma mulher aos 49 anos resolve mudar sua vida e vem em busca dos seus sonhos. E eu só tenho a agradecer que tudo vem acontecendo, assim como essa noite estar aqui conversando para vocês pela Unipaz, né? Então é uma honra para mim também. Mas como é isso foi acontecendo? Foi quando eu fui me conectando também com o conhecimento das constelações sistêmicas, e parece que tudo isso foi reverberando e mexendo dentro de mim, e fazia parte de um autoconhecimento, de um equilíbrio com a minha relação de ser, com a bagagem que eu vinha trazendo de um mestrado em filosofia, onde eu fui trabalhando os conceitos fundamentais da ética, da justiça, aonde a minha base de dissertação era o conceito, aonde a gente vai falar de equidade, de justiça, de igualdade, de inteireza também de todos esses seres, né? E nessa caminhada, trazendo a filosofia, que às vezes eu pensava, por que eu fiz o mestrado de filosofia? Porque meu pai é professor, também mestre em filosofia. Será que foi para cumprir coisas do papai? E depois vocês vão ver como isso tem uma lealdade por trás de todos esses processos. Mas essa é uma lealdade de um caminho do amor. Isso é muito bom. E eu fui me dando conta de algumas coisas, de peças que foram se encaixando. E uma das peças que está chegando e se encaixando com muito prazer, e quando eu falo da honra, ela faz parte de uns tópicos da felicidade de Aristóteles, que é o reconhecimento e a honra de estar aqui também. Então, a Unipaz, ela traz a cultura da paz como um elemento de uma peça-chave aonde eu vou conectando nesse novo desenho terapêutico, que eu digo assim, a Alessandra trabalha com constelação, mas eu criei uma forma de trabalho aonde eu entendo que são elementos fundamentais do meu trabalho dentro das constelações, a filosofia, da trajetória que eu tenho de criança, ouvindo a filosofia a todo instante, sabendo refletir, e ele fica sempre muito instigado a fazer perguntas, então vem algo muito, muito de criança também, desse campo filosófico, né? Vem a área social, que é uma área da justiça, que é uma área do direito, que é uma área de olhar a todas as pessoas de uma forma sistêmica, e vem também esse conhecimento sistêmico das coisas, que vai trazer Jung, vai trazer outros princípios dentro do conhecimento psicológico também. Eu falo do Jung porque ele é, para mim, uma cartilha da minha caminhada também. E daí vem a Unipaz, né?
nesse movimento de uma pós-graduação ou de uma formação holística de base, aonde faltava, assim, como assim, está encaixando todas as peças, né? Todas as peças foram se encaixando. E a Unipar, a nova concepção, refletir sobre os últimos séculos que se ficou tão submisso diria assim, tão submisso às particularidades que a razão acabou nos dando, né? Ficamos submissos a uma ditadura da razão, aonde as pessoas não se... A filosofia vem 400 anos antes de Cristo, esse princípio da vida, é a mãe de todas as artes e ciências, mas mesmo assim, a Unipaz, ela traz esse resgate, que é o diferencial de todas as universidades, e é um diferencial que hoje eu contemplo junto ao trabalho que eu chamo filosofia sistêmica do amor, que é do amor, mas hoje é da paz. E eu tenho até pensado em mudar isso mesmo, né? Eu sempre chamei filosofia sistêmica do amor, porque eu entendo que a constelação ela tem uma caminhada de muita amorosidade, de muito amor, de entrega, de respeito. Mas como eu venho casando com esse tema da cultura da paz, a paz faz parte desse encontro de equilíbrio conosco mesmo. E a gente vai pegar esse elo dos 3 elementos da paz comigo, da paz com o outro e da paz com a natureza, elegendo justamente no segundo elemento que eu trago, filosofia, fundamentos básicos, né, da ética e da compaixão, do amor, da amizade, da alegria, da misericórdia. Esses são todos temas, conceitos fundamentais da filosofia. Daí eu trago as leis sistêmicas, que é a ordem do amor, né? Que a gente vai trazer todo o fundamento, trazendo Bert Hellinger e outros também autores também dentro da área das leis sistêmicas. E dentro dessas leis sistêmicas, eu vou buscar, e é isso que eu quero abordar, trazer 3 leis muito importantes que elas estão casadas para mim, junto com as 3 ecologias da paz. E é impressionante como isso casa muito bem, né? Então, essa paz que eu busco, às vezes, quando eu faço uma constelação, é a paz que eu busco, sim. Eu comecei a me dar conta, sim, as pessoas querem estar bem, elas querem estar mais leves, elas querem buscar esse equilíbrio dentro delas. Então, a cultura de paz sistêmicas, que é a ordem do amor. E a gente vai encontrar, então, esse elemento da paz, né? Filosofia sistêmica da paz, que para mim, fechou, encaixou, é íntegro. Para mim, assim, não tem uma outra forma, ou só vai complementar com mais outros conceitos que forem chegando à minha vida, mas isso hoje me traz um discernimento, me traz um conhecimento, um certo conforto. Eu me sinto à vontade quando eu falo desse tema, porque eu vivi esse tema no primeiro momento, fazendo a minha trajetória de autoconhecimento como uma constelação para mim. Foi ali que eu me libertei, me apaixonei e fui em busca, né? Mas tem muito ainda para se libertar e se encontrar também. Mas o que eu quero trazer para vocês, então, é esse conceito da filosofia sistêmica do amor. As pessoas ficam, às vezes, curiosas, e hoje a gente vai fazer um sorteio de 2 constelações online, e esse é um momento muito novo, onde eu sempre atendi presencial, e eu estou há 1 mês atendendo online. Antes eu preferia muito presencial, e eu estou gostando muito de fazer online, e hoje de tarde até tive um retorno de uma pessoa dizendo: Alessandra, tu faz os grupos e tu faz online e vem a mesma força, os campos agem da mesma maneira? Sim, os campos agem da mesma maneira. Porque essa conexão que a pessoa se coloca no princípio de buscar esse equilíbrio dentro de si mesmo é que traz essa energia, né? Que traz memórias coletivas, que traz sensações do corpo, que traz emoções e que traz também a mente querendo às vezes nos sabotar e nos dizer que não é bem isso. Então, o trabalho é justamente a gente poder auxiliar essa pessoa a se conectar com
ecologia do seu ser, né? Com essa ecologia de cultura de paz, que são essas relações que eu trouxe para vocês até agora. Eu vou abordar os 3 elementos, as 3 leis da ordem, das ordens do amor, dentro das constelações, ligando isso às 3 ecologias da cultura de paz, tá? Então, depois a gente vai dar uns 10 minutinhos, né, Kátia? Um tempo para a gente poder responder algumas questões também. E Sim, sim. eu também vou lançar para vocês umas perguntas para vocês, não precisa responder, não é para responder, mas para vocês refletirem após eu abordar esses 3 tópicos, né? Tudo bem por aí, Kátia? Sim, está tendo algumas questões com a conexão, que de vez em quando está falhando, e daí a gente está pedindo aqui para que as pessoas podem colocar as dúvidas aqui, porque está saindo e entrando o som. Deixa eu ver se tem, só um pouquinho, pessoal, eu vou ver se eu estou com meus dados móveis ligados também. E tem uma questão Tá. sobre a pandemia aqui, da Núbia. Além de todo mundo estar super feliz de estar aqui, colocando um monte de coraçãozinhos e dizendo que está amando a live. A Núbia pergunta como que pode lidar com as diferenças, com as diferentes reações dos familiares diante dessa fase de pandemia. Olha só, Núbia, né? Núbia, isso? É a Núbia. Depois, Núbia, até vou fazer um dos exercícios, é uma questão que é bem próximo a isso, né? Como é que eu reajo em relação às reações, às discussões, às posições dos meus familiares, né? E eu pensando também nesse equilíbrio dentro das leis que eu vou agora comentar com vocês, até eu vou te responder brevemente, mas depois a gente vai voltar para essa questão. Para a gente poder encontrar esse estar bem, essa paz, esse alívio, quando às vezes a gente termina uma constelação ou dentro de um campo, eu pergunto para a pessoa, como é que te sente agora? A pessoa diz, aliviada, né? Porque ela reconhece qual o papel dela naquele momento em relação a isso. E muitas vezes, Núbia, a gente não vai conseguir fazer que os nossos familiares, nossos pais, irmãos, né, eles fiquem em paz. Cada um vai ter a sua forma de reagir, né, em relação a toda essa mudança. Mas se você conseguir, primeiro com você, né, ficar em um processo aonde tu consiga encontrar momentos de respiração, de paz consigo e conseguir emanar isso a esses familiares num diálogo, numa conversa, não forçando, porque tudo que força não dá certo, né? É como se a gente se tornasse quase um modelo, né? Tem pessoas que me falam, Núbia, assim, a constelação da Alessandra é todo amorzinho, né? Porque eu sou uma consteladora que eu trabalho com muito amor, né? Mas não é porque é boazinha, e nem é amorzinho, eu já disse para as pessoas, é amorosidade, é respeito. Então, as pessoas, às vezes, que trabalham comigo, ela é super calma, ela é super querida, né? E eu hoje também estava buscando essas informações, e é um estado de ser assim, que não foi sempre assim, né? Eu acredito que a minha anciã está chegando e já chegou para me dizer algumas coisas, né? A gente não precisa chegar aos 50 anos para se tornar isso. A gente tem uma anciã dentro da gente que é a sabedoria, que pode chegar aos 30, aos 20, as crianças às vezes têm, né, essa sabedoria dentro de si. Então é um caminho realmente de conexão contigo primeiro, para eles poderem perceber. E talvez, ela é muito boazinha, ela tá bem, como é que ela pode estar bem num momento desses? O que eu vou te dizer? Eu estou aproveitando para crescer. Né? E você? Você está aproveitando para quê? Então, cada um tem uma forma de agir em relação a isso. A gente vai ter que respeitar. Falando, então, dentro dessa caminhada da filosofia sistêmica do amor, eu gostaria que vocês elencassem junto com as culturas da ecologia da paz. Primeira lei, ordem do amor. Dar e receber. A lei do equilíbrio. A lei da ecologia do amor comigo.
Cada vez que eu dou, é necessário receber. Sempre que eu dou mais, se eu não der oportunidade para o outro dar, essa função vai ficar uma acima e a outra abaixo. E às vezes, muitas vezes as pessoas, e estou falando de dar comigo e unindo com essa relação da, da ecologia do ser, do eu, né, com o dar e receber, porque isso é comigo mesmo que eu faço, né? Quando eu dou demais, eu preciso receber igual. Se eu dou demais e recebo pouco, chega uma hora que eu digo assim, ah, não vou dar mais, ou eu vou ficar cobrando, eu vou cobrar e vou jogar na cara e vou cobrar da pessoa, porque eu dei muito. Essa pessoa, se não tiver a condição de dar o suficiente, ela vai ficando numa dívida com você que chega um momento que ela não aguenta. E ela deixa o barco, ela deixa a situação. E muitas vezes as pessoas não entendem, mas aquele relacionamento que eu fiz tanta coisas por ele, né? Mas não fiz por mim, né? Fiz tanta coisa por ele, fiz tanta coisa por ele, aquele filho que eu fiz de tudo, aquele emprego que eu dei meu sangue, aquela o meu corpo, né? Cuido tanto do meu cabelo, do meu das unhas, sei lá, olhando a parte mais estética, mas o coração que está realmente precisando de um cuidado dentro da alimentação. Então, tudo que é desequilibrado rompe. A cultura da paz, quando ela não é olhada para si mesmo, para o amor, para o corpo e para o espírito, rompe. Não tem como eu avançar com o outro se eu não olhar para dentro disso. Então, dentro da lei sistêmica do equilíbrio, se eu dar demais ou se eu receber demais, vai me sufocar também. E vai chegar uma hora que eu não vou querer mais e vai romper. Então, esse é o primeiro elo de ligação em que eu estou fazendo entre filosofia, entre as leis sistêmicas do amor, a ordem do amor, e a ecologia da cultura da paz. Olha que interessante. Elas estão ligadas. Então, sempre que eu dou de mais ou dou de menos, sempre que não há equilíbrio nas relações, desanda. Desanda e desorganiza o sistema familiar, tá? E daí eu trouxe algumas perguntas que é só para vocês pensarem, tá? Então, para você, dentro da lei do equilíbrio, do dar e receber, na família, eu percebo o meu limite na relação de troca com meus pais, irmãos, e sei respeitar? Na família, eu consigo olhar essa relação de troca, né? Eu dou demais, eu dou de menos, eu cobro demais, eu dou, mas depois eu fico cobrando, porque isso desorganiza o sistema familiar, tá? Na minha relação de troca, as minhas relações de trocas, elas são equilibradas? Eu tenho a sensação que recebo de mais ou de menos? Isso vai valer para o meu parceiro, para os meus filhos, para o meu companheiro, para o meu trabalho, para a minha saúde. Então, a gente poder fazer essas questões para si mesmo, dizer assim, ó, eu reconheço que meus pais me deram o que foi possível e eu agradeço isso sem ressentimento. Olha a paz com o meu coração. Eu consigo reconhecer que lá no passado deles foi o que foi possível dar e sem ressentimento eu digo gratidão. Eu sinto muito. Eu agradeço. Porque as pessoas assim, não sei se tem que fazer uma constelação, dizem que é bom fazer uma constelação. Essas perguntas são bem importantes para dizer assim, eu tenho uma questão ali, mas eu não consigo mudar. Isso tem a ver com esse estado de paz dentro da gente, conosco mesmo, tá? Então, para a gente poder fazer esse olhar. E hoje as constelações elas estão indo para o mecanismo da educação, para o judiciário, para as organizações, mas começa muito dentro da gente também, né? Então, eu estou satisfeito com as minhas trocas em relação ao trabalho, em relação aos meus colegas, em relação os meus amores, em relação às instituições a qual pertenço? Isso são Ale, perguntas que a olha gente poder só, se dar conta. Oi? Hã. olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver com essa reflexão que tu estás colocando. É muito interessante. Quem faz é a Ok. Joana e ela pergunta o seguinte: como harmonizar diferenças familiares quando a forma de ver sobre a política atual é tão diversa? Como conviver Cortou um com pouquinho, essa família, cada um com Kátia. sua opinião e no radicalismo, né, que está acontecendo
Kátia, é que cortou a pergunta, não consegui entender. Ah, Travou. vamos Deixa ver eu de ver. novo. Pode, É a pode Joana. repetir? Aham, Tá, a Joana tá. pergunta como harmonizar as diferenças na família quando a forma de ver a política atual é tão diversa entre os olhares. Uhum. Quando eu Conseguisse não ouvir? entro em guerra com isso. Ouvir, né? Como Uhum. os dilemas políticos hoje acabam separando as famílias. O que as famílias fazem, Isso, né? Até isso, na rede social. A minha prima é do Bolsonaro e eu sou do outro partido. Eu nem queria falar do Bolsonaro, ou do partido X e Y, a gente é de partidos diferentes. Ah, se não é do meu partido, eu rompo. Eu parto do princípio que todos têm a liberdade de escolher os seus representantes. A gente vai ficar, ai, mas como é que pode isso? Mas a gente fala de uma liberdade, e a liberdade é de escolher realmente, às vezes, quem não é, né? O candidato, a política, a gente entende a melhor para o nosso país. Sendo o direito de liberdade do outro escolher aquilo, ele deveria respeitar o espaço dele e eu respeitar o meu, né? Mas o que tem acontecido? As pessoas têm extrapolado isso e têm se feito uma guerra entre os próprios familiares. O que isso vai acontecer? Vai desorganizar, né? Mas o que eu faço, Alessandra, então, para harmonizar? Tenho sangue de barata? Eu não digo que seja sangue de barata, mas a posição que tu vai eleger para aquele momento vai ter que ser uma posição ética. E uma posição ética, ela prima por respeito à liberdade do outro, à liberdade do espaço do outro, do espírito do outro e do meu também, mas parte primeiramente de uma cultura de bem comigo, né? Se eu entrar na linha de conflito, e o conflito existe, em relação à política, à religião, a cores, amores, é um direito meu, mas é uma consequência que eu sei que vai acontecer, né? Eu particularmente acredito, né, em muitas coisas dentro da política que desagradam, mas quanto mais a gente, eu posso me posicionar, posso, mas eu posso saber que pode gerar consequências, mas é um direito meu que eu tenho de posicionar. Agora, quando o outro me agride, eu não agrido, o outro me agride. Se eu aceitar a agressão, eu entrei, né, no palco da violência com ele, então, né? Então é muito particular de cada um, Joana, né? Mas é um desafio, esse é um dilema, é um dilema ético até, é um dilema ético, né, para a gente se posicionar. Ok? Posso seguir? Depois a gente vai sim, ver. lógico, querida. Então Aqui a gente só falou tem elogios agora. que bom. Então, a gente falou da lei do equilíbrio, que fala da união da lei do equilíbrio. Eu estou ligando a lei do equilíbrio com a cultura da paz comigo. Agora, a gente vai falar do pertencimento. E o pertencimento, eu estou ligando com a cultura de paz, né, com a ecologia de paz, com o outro, com a sociedade. E o que vai falar o pertencimento? Cada vez que eu excluo alguém da minha vida, cada vez que eu excluo alguém da história, numa descendência após, vai surgir alguém que vai vir para fazer justiça àquele que foi excluído. O que eu estou falando? Pegar alguns exemplos, né? Até talvez esse exemplo da política. Quando eu excluo meu primo, minha prima, meu tio, meu pai, sei lá, meu irmão, às vezes, né? Justamente por uma questão de política, ali já se caracteriza uma exclusão. Talvez agora não nem sinto nada, não tenho raiva, não tenho nada, já passou, mas vai passar um tempo que uma descendência posterior pode aparecer uma criança, um outro membro da família, alguém com problemas de relacionamento, né? Relacionamento político, não necessariamente, mas uma pessoa com problemas de violência, às vezes com problemas de doenças, que são caracterizados por aquela briga que se deu lá atrás, vai passar anos, mas eles brigaram lá em 2020, quando deu a pandemia, a gente está em 2029 e daqui a pouco tem uma criança que traz um traço. Todos os traços que nós temos no nosso sistema familiar, eles estão muito relacionados a uma memória coletiva que vem de toda a nossa ancestralidade. Então, quando a gente está falando do pertencimento,
eu quero dizer que cada um de nós é pai e mãe. Todos nós temos uma herança de pai e mãe. Sempre que a gente exclui uma dessas partes, é como se uma parte ficasse capenga, né? Usar um termo da minha avó, capenga. Então, retirar abruptamente alguém da nossa vida, e aí vai entrar o tema do aborto, vai entrar o tema dos assassinatos, vai entrar o tema. Isso vai desorganizar o nosso sistema também. Isso talvez já apareça na nossa vida, na nossa relação, aquilo que nos incomoda, mas vai aparecer lá na frente, se a gente não fizer, eu digo assim, essa cura, esse equilíbrio, colocar essa paz, né, dar uma nova concepção para esse modelo que está vigente aqui agora, isso vai se repetindo, e às vezes era uma briga política, e lá na frente já nem é mais política, mas fica sempre aquele ranço se repetindo. São padrões que vão se repetindo, e possivelmente, quando tem essa briga política, possivelmente, eu diria, Joana e Kátia, né? E telespectadores, que isso já vem de uma herança passada. Esses dilemas de conflitos já estão vindo nos sistemas desses parentes que já estão brigando por política, mas tem algo no sistema, um ranço emaranhado, que já pode estar vindo de tempos atrás. Então, o pertencimento, até um exemplo bem básico. Quando uma mulher e um homem se separam, né? Geralmente, no ressentimento, na mágoa dessa mulher ou do homem, ele rompe com a imagem boa do pai ou da mãe, né? E a criança, sem querer, ela pega, porque ela é criança, ela pega esse ressentimento, esse sentimento que vai se denegrindo dentro dele, porque se cada um de nós somos pai e mãe, então é uma imagem que vai se denegrindo, porque a mãe diz, teu pai não presta, ele te abandonou, ele te deixou, às vezes não diz nada, mas é realmente um pai que não esteve presente, né? Então, falta algo dentro de si. E se eu fosse contar para vocês a minha história, é aí que começa a minha história, né? O pertencimento me faltou, e foi aí que eu fui me encontrando e fui percebendo o quanto como é que eu vou dizer assim, o quanto era significativo, o quanto era importante essa forma de eu reconhecer a minha história de vida, né? Então, foi através das constelações realmente. E hoje eu estou ligando isso, então, a ecologia da cultura de paz com o outro. Então, estou falando, Joana, dos parentes, estou falando dos pais, estou falando dos nossos filhos, estou falando de sistema orgânico hereditário. Eu não estou falando só do parceiro. Do parceiro eu falo quando eu tenho um filho dele. Se esse parceiro se foi, ele deixou um filho, agradece a esse parceiro que esse filho está contigo, é um filho querido, seja o que for, porque toda a mágoa, tudo que eu não gostava, talvez, daquele parceiro, é o que mais vai aparecer naquela criança, naquele filho, porque o sistema vai fazer com que ele traga isso muito forte para fortalecer esse amor que foi reprimido e foi rompido, né, pelo pai ou pela mãe. E daí eu tenho algumas perguntinhas para vocês refletirem. Deixa eu ver o nosso tempo. A gente está quase ali, tá? Mas eu vou fazer só uma pergunta, então, de cada sistema. Pertencimento. Alguém da sua família foi excluído? Você sente que tem alguém da família que foi excluído? Independente da situação. Não precisa responder, é para refletir. Eu tive um aborto? Eu excluí tal pessoa? Eu não quero mais saber da história do meu pai, da minha mãe? De pertencimento a essa história, porque é essa história que está rompendo com a possibilidade de caminhar. Até porque mãe é amor, pai é caminho. Quando nos faltam desses, olha o que falta para gente: caminho, força, coragem de andar, amor, amorosidade, relacionamento, sucesso, abundância, vida, saúde. Nos falta. Então, o pertencimento dentro da ecologia de relação com o outro é muito importante. E ele fala de uma gratidão, diferente do que tem acontecido. Vamos para a última lei, a última ordem do amor, né? Que é a ordem, a hierarquia. Eu estou ligando
respeito a quem veio antes. Nós estamos aqui de passagem. A natureza está aqui para nos acolher. Quem veio antes de nós? A natureza, os povos indígenas, várias etnias, os povos negros. Quem veio antes de mim? Meu pai, meus avós, meus bisavós e tantos outros. Então, a lei da ordem fala de um respeito ao outro, a quem veio antes. Existe uma hierarquia. Quando eu estou aqui falando pela Unipaz, eu tenho que ter uma hierarquia e uma gratidão, uma reverência a Pierre, a Roberto Crema, a Elaine, a Kátia, a Dulce, que eu acabei falando, e tantas outras pessoas tão importantes da Unipaz, que mesmo eu vindo, posso falar, ter um entendimento, eu sou uma aprendiz. E eu tenho que ter consciência disso nesse momento. Porque quando a gente chega no espaço e não entende o nosso lugar, e a gente toma frente dos nossos pais, a gente toma frente dentro do trabalho, a gente vai modificando as coisas, e recém chegamos, o sistema vai desandar para nós. Então, a gente vai causar um problema para os outros, mas a nossa vida vai se desorganizar. Então, a questão da ordem e da hierarquia é muito interessante, porque a própria pandemia disse isso. Ah, é? Seus microsistemas, né? Microcosmos, como a gente avançou e quis dar de frente com o macrocosmos, que é a grande mãe, né? E agora a gente está ressignificando tudo isso, dando uma parada para usar o nosso lugar de ser humano, de um ser humano que extrapola essas relações. Ali, se você frente com o papai e com a mamãe, vai desorganizar. Na hierarquia, existe uma hierarquia nas empresas, existe uma hierarquia no nosso corpo até. Se eu cuido mais do cabelo do que do meu coração, o coração é meu órgão vital. Se eu cuido mais de algumas outras partes do bumbum do que do coração, o coração vai chegar uma hora que ele vai desandar também, né? Então, existe uma hierarquia. E aqui eu lanço daí algumas perguntas para vocês refletirem no campo da hierarquia. E a gente está falando da ecologia de cultura de paz com a natureza, então, tá? Que é a ordem maior de todas. Olha que bacana. Também assim, ó, a ordem maior é a natureza. A ordem mediana, que eu trouxe como um pertencimento, é o outro e a sociedade, né? O outro, na verdade, é um campo só. Mas eu estou trazendo o equilíbrio, tá ligado a nós. Nós devemos ser o ser equilibrado para poder expandir e se relacionar e encontrar essa harmonia, né, que desejamos tanto. Vai lá as questões para vocês. Olho com respeito para aqueles que vieram antes de mim? Ou olho para eles com julgamento e crítica? Costumo intervir de forma autoritária nas discussões dos meus pais? Ou dos meus familiares? Núbia, né? Então, assim, tomo a frente disso e respondo e me sinto a dona da verdade, né? A quem eu estou, de que forma estou sendo, às vezes, autoritária, né? Arrogante. E a última para a gente pensar. Imponho mudanças sem o devido cuidado e reconhecimento ou valor aquilo que já está organizado numa organização, que tiveram esforços para crescerem e se instituírem. Vou lá e mudo tudo, porque eu cheguei cheio de ideia, e a gente que vem, às vezes, morar em Florianópolis, assim, todo o meu respeito e honra à terra que me deu a vida, Caxias do Sul, espero que vários caxienses estejam aqui comigo, né? Porque respeito a essa terra, eu tive que aprender a respeitar. E respeito a todos os moradores e manezinhos e as pessoas que nasceram em Florianópolis, porque essa terra, essa linda terra que eu amo tanto é deles. Eu não posso chegar aqui mudando o mundo, né? Eu sou um grão de areia. Então, eu acho que a ideia de trazer essas reflexões para vocês era essas, para mostrar para vocês o quanto isso cruza tão bem, né, com as ecologias da cultura da paz, que é uma cultura de amor, é uma cultura de paz, que todos nós estamos buscando, porque senão não teria tanto eu quero aí, né, Kátia? Eu quero. Não, mas tá cheio de eu quero. E tá cheio de eu quero, e de gente que dizer que está apaixonado
pelo trabalho, pela forma amorosa que tu fala, que até bom, outros que consteladores estão bom. dizendo que está lindo, que a tua amorosidade Que ela é bom. contagiante mesmo. Mas eu sou forte também, que eu sou uma escorpiana, sou profunda, né? Profunda. Sou profunda. Então, assim, meu trabalho realmente ele é profundo porque não me basta isso na superfície, né? Quem já fez constelação comigo sabe que é com muita amorosidade, mas a gente vai na carne, a gente vai, é como um bisturi que vai abrindo, vai, mas depois a gente leva isso para a UTI se necessário, a gente cuida até a pessoa se restabelecer e seguir mais leve, né? Dentro dessa cultura de paz e de amor. Então, a gente está com 5 minutos aqui, Kátia, né? Tá tudo certo, vamos nisso. A gente tem um sorteio, pessoal. Eu estou muito feliz de poder oferecer 2 constelações online, né? Eu me apaixonei por esse tema e estou apaixonada cada vez mais pela Unipaz, porque quando eu vi que isso se casou, eu disse, meu Deus do céu, parece que eureka, eu descobri. Não, para mim está sendo isso, né? Para mim está sendo muito gostoso, delicioso casar as informações e ver o quanto isso tem dado um resultado qualitativo para o sistema, né? Então, não sei, acho que nós vamos pro sorteio. A gente tinha uma ordem, Vamos, né, Kátia? A gente tinha vamos. assim, ó, eu, Tu faz a gente pode, tu encerras. eu queria para fazer o encerramento dessa fala, daria para ficar aqui 2 horas, mas eu trouxe aqui para vocês, dentro do meu trabalho, quem faz constelação comigo sabe que eu adotei o tarô de mandalas de Dulce Magalhães, né? Eu ganhei esse tarô da Cida Garcia, né, uma querida também da Unipaz. E eu queria tirar aqui uma carta, mentalizar, sem olhar, e tirar uma carta valendo para hoje, para essa noite, para a gente fazer esse fechamento. A gente tem um sorteio depois, a gente vai ter também um fechamento, a gente gostaria, eu e a Kátia, a gente teve uma sincronicidade de uma oração para fechar a noite, e eu sei que deve ter muitas perguntas, mas eu queria dizer para vocês que mesmo que eu não possa responder aqui nesse momento, eu me coloco à disposição para olhar depois cuidadosamente, estar respondendo a vocês, me colocando à disposição também para tudo mais. Mas se tiver alguma pontual, tá, Kátia? Pode também, durante o sorteio, a gente fazer, né? E respondendo, pode ser? Aham, mas está tudo certo. Até agora a gente Tá respondeu as bom. que tinha, e só a Marlene que fala que, ouvindo tu falar, ela viu como o trabalho é apaixonante e ela concorda plenamente contigo. Que E bom, todo muito mundo obrigada. agradecendo, e que foi incrível, te abençoando, Passa tão falando rápido. que você é um amor profundo, e gratidão, Obrigada, gratidão, pessoal. gratidão, e amei Mas, as pontes que mas eu você sou constrói com humana, as ordens do amor. eu sou humana e tenho minhas imperfeições, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente é Sim, imperfeito também, né? Porque eu sou mãe, mas não somos. assim mãe, né? Então, que bom que a gente está também imperfeito. Eu E qual vou é a tirar aqui carta aí que tu tirou para a gente? vamos ver. Eu tirei a cartinha Roda da Fortuna, tá? Deixa eu ler ela para vocês. Momento bom esse, né? Roda da Fortuna para gente. Vamos ver se eu consigo ler essa letrinha tão pequenininha. Tudo que obtemos, só um pouquinho que essa carta, tudo que obtemos é transitório, as posses, os bens, os afetos, as relações. Todo privilégio que nos é dado também nos é retirado. A juventude, a força, a memória, a lucidez e até mesmo o saber. Talvez o propósito da vida seja apenas o de entender que existir a cada momento e ser capaz de se despedir em cada estação é a verdadeira jornada da vida. Dulce Magalhães. Depois a gente pode deixar para vocês, né? A cartinha aqui está ao contrário, mas é a mandala Roda da Fortuna. Que essa mensagem depois eu deixo para o pessoal se Depois conectar com digita isso. no grupo, aí Pode deixar, embaixo nos digito sim. comentários, né? Daí todo mundo vai Pode. ter. Tá certo, coloco lá para vocês. Então, vamos para o sorteio. O Rodrigo, o nosso
assistente mor, o cara que entende tudo de tecnologia, que faz com que tudo fique legal. Ele só não consegue falar com o nosso vento sul para não atrapalhar as conexões, né? Mas está ali prontinho para fazer o sorteio das 2 constelações. Vamos ver quem está com sorte, vamos vibrar, gente. Vamos vibrar esses Vamos lá. nomes todos que Então, estamos aí. Então, pessoal, acredito que agora vocês estão me ouvindo. Da outra vez a gente teve um probleminha, né? Não estavam conseguindo me ouvir. Mas acredito que agora vai dar certo. Então, vou transicionar aqui. Vocês estão vendo a tela. Olha. E eu vou agora mesmo colocar o que vocês tinham que dizer era eu quero, correto? Correto. Então vamos fazer essa busca agora. Vamos descobrir quem é o primeiro ganhador. É Mariana Weber. Ô, Mariana! Parabéns, Mariana. Ah, Já baixei Mariana, aqui. depois eu vou deixar meu contato para o pessoal depois fazer contato comigo e a gente agendar, tá? Agora vamos sortear o segundo. Uhul! E o segundo ganhador foi Alessandra Abreu. Alessandra Abreu, Alessandra, parabéns, querida. Vocês vão entrar em contato aqui nos comentários. Daí amanhã a Lê entra em contato com vocês e marca agenda com vocês esse momento que será lindo online que ela faz. Ela fez um curso outro dia e uma prima minha lá do interior de São Paulo acompanhou e ela foi sorteada, ganhou e ela ficou muito feliz. E quando ela descobriu que a Lê, que a própria Lê falou que era aluna da turma, foi uma felicidade. Ela disse: a Kátia é minha prima e tal, etc. Né? Enfim, mas são as sincronicidades que a vida, né? A vida nos traz. Então, muito a gente quer encerrar, assim como tanta gente está nos abençoando por esse momento incrível da Quarta da Paz. Na próxima semana, nós teremos a outra live, que será com a Rovane Ferreira. A Rovane é de Balneário Camboriú, e ela vai falar sobre as 7 leis que regem a vida e o universo. E nós queremos agradecer muito a presença de vocês todos nesse tempo todo aqui com a gente. E quero também dizer que a Rovane ela é uma pessoa incrível, vocês vão amar, é uma mulher empoderada, uma mulher que tem uma sabedoria incrível, ela aplica tudo que ela vai falar para vocês, realmente ela vivencia. É uma mulher que faz viagens por esse mundo afora, com iniciações com as pessoas. Ela é uma pessoa maravilhosa. E ela vai sortear um manual de instrução para a vida. Então, aguardamos vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 20h30. E durante a semana a gente já vai estar botando a propagandinha nossa aqui da live e tal. E compartilhe com seus amigos também, convidem a todos para estar junto conosco nesses momentos de pequenas lives, de mostrando e passando sobre a educação da cultura de paz. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma bênção, eu e a Lê, porque, por sincronicidade, ela tinha escolhido a oração de São Francisco para orar no final aqui com vocês, e eu também. Então, vamos lá, Lê. Eu queria convidar, então, a todos vocês, primeiramente, agradecer a cada coração aqui presente, que a gente possa acompanhar a trajetória e esse caminho da cultura de paz. A cultura de paz é um caminho, na verdade, né? Convido a todos vocês a nos seguirem, a estarem presentes conosco. A cada palestra, cada encontro, as pessoas são realmente muito importantes e significativas para a gente poder acrescentar na nossa vida. Queria convidar todos vocês, então, a relaxarem novamente, fecharem os olhos e, por sincronicidade, a gente trouxe para vocês a oração de São Francisco, que ela fala assim: Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. de vossa paz.
Que houver ódio, houver que eu ódio, leve o que eu amor. leve o amor. Onde houver ofensa, Ofensas, que que eu eu leve leve o o perdão. Onde houver Onde houver discórdia, discórdia, que eu que eu leve a leve a união. união. Onde houver Onde houver dúvida, dúvidas, que eu que leve a eu fé. leve a fé. Onde houver Onde houver erro, erro, que eu que eu leve leve a a verdade. verdade. Onde houver Onde houver desespero, desespero, que eu que eu leve a leve a esperança. esperança. Onde houver Onde houver tristeza, tristeza, que eu leve a que eu leve a alegria. alegria. Onde Onde houver houver trevas, trevas, que eu leve que a eu luz. leve a luz. Ó Mestre, Ó Mestre, fazei de mim, ou fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado. compreender que ser Que compreendido. ser compreendido. Amar que ser Que amado. ser amado. Pois é dando que se recebe. Que se recebe. É E é perdoando perdoando que se é que perdoado. se é perdoado. É morrendo que se Que vive se vive. e revive para a vida eterna. E que se Que assim renasce. é. Que assim Que o Senhor, seja. que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Axé. Axé. Obrigada, querida Kátia. Muito obrigada, Obrigada, Unipaz. querida. Obrigada, Obrigada querida. a todos. Que Deus te abençoe. Então, até breve. Né? Até E nós breve. estamos aqui nesse momento, então, encerrando a nossa live em total gratidão a toda a egrégora da Unipaz, ao nosso conselhão, a Pierre Vaio, ao atual reitor da Unipaz, Roberto Crema, a nossa atual presidente da Unipaz Santa Catarina, Elaine Marta Raimundo, e agradecemos a todos os conselheiros que mantêm a força dessa unidade firme, segura, trabalhando e disseminando a cultura de paz. Boa noite, obrigado. Um beijo a todos. Até a próxima Muito obrigada. quarta-feira. Até a próxima. Até.